Olá, sou a Anelisa. O tema do meu trabalho é vivências educativas e eu escolhi como tópico como o professor pode deixar as aulas mais atraentes. A escolha desse tópico é por um assunto de extrema importância para a formação do aluno. Portanto, nós, como professor, devemos estar sempre nos atualizando e nos informando mais. Bom, o ensino tradicional é o método ultrapassado, que hoje em dia não tem mais eficiência. O aluno aprende muito melhor de forma ativa do que passiva. Diante disso, foram criados e estudados diversos meios e metodologias que trazem uma maior atenção para as aulas, fazendo com que elas se tornem mais interessantes e dessa forma o aluno aprende melhor. Assim, esse trabalho tem como objetivo discutir diferentes formas que o professor pode usar para que suas aulas fiquem mais atrativas. A humanidade vive em um processo acelerado e modificações e rupturas que se refletem em todos os setores da sociedade. Assim, sendo a educação, a informação assume papel significativo nesse processo. Ainda hoje, a educação apresenta inúmeras características de um ensino tradicional, com a ideia de que somente o professor tem conhecimento, enquanto os saberes dos alunos não são considerados. Devido a isso, com o passar do tempo, os alunos podem perder esse interesse pelas aulas, pois além de seus conhecimentos não serem valorizados, não são utilizados diferentes recursos e metodologias para implementação das aulas. A escola tradicional propunha-se em transmitir a todo estudante os conhecimentos obtidos pela ciência, sistematizados, incorporados ao acervo cultural da humanidade. O aluno registra palavras ou fórmulas sem compreendê-las, repete-as simplesmente para conseguir boas classificações ou para agradar ao professor. Habitua-se a crer existir uma língua do professor, que tende a aceitar sem a compreender, um pouco como a missa em latim. O verbalismo entende-se até as matemáticas. Podem-se passar a vida inteira sem saber por que se faz um transporte numa operação. Aprendeu-se, mas não se compreendeu. Contenta-se em saber aplicar uma fórmula mágica. O professor é responsável por transmitir, comunicar, orientar, instruir e mostrar. É ele quem avalia e dá a última palavra, ocupando o lugar central na sala de aula. Assume, na maioria das vezes, uma postura autoritária em relação aos seus educandos. Entretanto, o professor poderá concluir, juntamente com seus alunos, que o uso dos recursos didáticos é muito importante para uma melhor aplicação do conteúdo e que uma maneira de verificar isso é na aplicação das aulas, onde poderá ser verificada a interação do aluno com o conteúdo. Os educadores devem concluir que o uso dos recursos didáticos deve servir de auxílio para que no futuro de seus alunos aprofundem e ampliem seus conhecimentos e produzam os outros conhecimentos a partir desses. O professor cabe, portanto, saber que o material mais adequado deve ser construído, sendo assim, o aluno terá a oportunidade de aprender de forma mais efetiva e dinâmica. A escola deve ser vista
com um espaço não só de construção saber, mas construção da cidadania. E esta implica na construção do sujeito integralmente, ou seja, inclusive na sua saúde psíquica. A escola não pode continuar a ser apenas um local de instrução, mas tem de ser também um local onde se personaliza, socializa e educa. Este papel não pertence somente à família. A escola é uma organização em que tanto seus objetivos e resultados, quanto seus processos e meios são relacionados com a formação humana, ganhando relevância, portanto, o fortalecimento das relações sociais, culturais e afetivas que nela têm lugar. A aprendizagem escolar será uma parcela cada vez menor da aprendizagem global que os alunos terão. Isso não significa que vão aprender menos na escola, mas sim irão aprender cada vez mais no exterior. Ou seja, os alunos na escola devem aprender melhor. Por isso, o novo papel da escola deverá ser de promover a aquisição de saberes, competências-chave de auxiliar a estruturar a grande diversidade de vivências exteriores em torno desses saberes e competências-chave, podendo ocasionar em resultados negativos aos alunos, estimulando a decoreba, a imitação e a falta de criatividade, pois terão tudo o que precisam pronto no livro. Porém, quando é utilizado de modo refletivo, organizado, com o apoio e não como recurso exclusivo, o livro didático pode ser um bom aliado para o professor. Para iniciar o processo de aprendizagem, deve-se estabelecer um objetivo. A determinação dos objetivos é, talvez, o processo mais importante de quantos estão implicados na educação. Sem eles, o mestre não pode saber o que deve ensinar, nem pode. O dia a dia, ou ao fim de um período, julgar seu processo no ensino ou dos estudantes na aprendizagem como resultado do ensino. O ensino deve ser um processo projetado para um objetivo. O mestre não pode proceder inteligentemente e não percebe a relação entre o seu objetivo. O objetivo é um mecanismo utilizado pelo professor para ensinar seu aluno a pesquisar. Assim, poderão eles criarem novos conhecimentos em lugar e recebê-los prontos. Esses são utilizados de acordo com as necessidades concretas do contexto histórico-social, onde professor e aluno se encontram. Sendo assim, os objetivos não constituem efetivamente em transmitir conhecimento, mas ensinar o aluno a produzir e a formar a capacidade crítica e criativa em relação às matérias do ensino e à aplicação dos conhecimentos. A utilização de jogos em sala de aula podem trazer benefícios pedagógicos a fenômenos diretamente ligados à aprendizagem. São eles: cognição, afeição, socialização, motivação e criatividade. Além de jogos, os filmes, as oficinas orientadas às aulas em laboratório, as saídas de campo, são alguns recursos que podem ser utilizados, sendo que podem possibilitar compreensão dos alunos no sentido da construção do conhecimento relacionados à área.
O jogo oferece o estímulo e o ambiente propício que favorecem o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas do ensino, desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos a capacidade da comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira lúdica, prazerosa, participativa de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos. Com as aulas práticas, quando bem elaboradas, atuam com contrapontos das aulas teóricas e acelera o processo de aquisição de novos conhecimentos. A relação de experimentos facilita a fixação do conteúdo, complementando a teoria. No entanto, a se ressaltar que não é necessário um exatamente laboratório com os melhores materiais, sendo possível também realizar experiências práticas dentro da sala de aula. É importante e necessário que os professores percebam que, mesmo não tendo acesso a computadores, há muitas possibilidades de que fazer dentro da sala de aula. Existem muitas técnicas, metodologias interessantes que poderiam ser desenvolvidos e aplicadas pelo professor, de modo que possibilitaria fazer do espaço onde a aula é ministrada, sala ou laboratório, um ambiente descontraído, estimulador e desafiador, melhorando assim a aprendizagem do aluno. Para que o uso dessas metodologias seja possível, o professor deve, portanto, atuar no sentido de se apropriar de sua experiência, do conhecimento que tem para investir em sua emancipação e seu desenvolvimento profissional, atuando efetivamente no desenvolvimento curricular e deixando de ser mero consumidor. Além disso, as metodologias precisam acompanhar os objetivos. Se queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. Os jogos e as aulas roteirizadas. Posso ir? Os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de jogos cada vez mais estão mais presentes no cotidiano escolar. Para gerações acostumadas a jogar a linguagem de desafios, recompensas, de competição e cooperação é atraente e fácil de perceber. Ademais, a aprendizagem é um processo pelo qual o cérebro reage aos estímulos do ambiente, ativando sinapses, tornando-se mais intensas. Como consequência, estas constituem-se em circuitos que processam as informações com capacidade de armazenamento molecular. Portanto, conclua-se que o ambiente em qual o aluno está tentando aprender é muito importante e define totalmente a qualidade de sua aprendizagem. Deste modo, cabe ao professor o papel de motivar o aluno a buscar conhecimento através de métodos de ensino diversificados, materiais e métodos. Os métodos utilizados em desenvolvimento desse trabalho foi o de pesquisa qualitativa, foi feita pela pesquisa através de papers, sites e livros,
por conta de métodos de pesquisa com base na ciência, ou seja, utilizando fatos verídicos e verificados e não senso comum. Artigos foram observados, comparados e analisados através de processos mentais de dedução e indução, utilizando o método científico. De acordo com o gráfico em pirâmide no slide, o método de estudo que mais se retém informação é o método de ensinar e praticar, ou seja, são métodos ativos do ensino. Esse dado auxilia e comprovar que o ensino tradicional, o qual o aluno escuta o professor explicar, escreve no caderno e lê a apostila, não é tão eficaz quanto a prática, discussão e ensinar. O aluno pode ensinar através da apresentação de seminário. Através dos resultados obtidos, foi possível concluir que a utilização de diferentes métodos, como jogos, o uso do PowerPoint, ilustrações, entre outros, faz com que o aluno obtenha uma melhor aprendizagem, atenção a mais interesse no conteúdo. Quando o professor mostra o objetivo que se aprende determinado conteúdo, o aluno se sente mais motivado e a construção do conhecimento é estimulada. Dessa forma, cabe ao professor buscar utilizar-se. Mas, além disso, é necessário o apoio da coordenação da escola, pois um professor que está sobrecarregado não consegue transmitir o conhecimento de uma forma eficaz. Assim, a inclusão nos recursos didáticos diversificados pode com que o aluno se sinta motivado a aprender, e isso leva uma melhor compreensão e retenção do conteúdo. Isto favorece o processo de aprendizagem. Este foi meu trabalho, eu espero que gostem.